Girando o assunto, a gente teve a oportunidade de falar um pouco sobre a situação política na Venezuela com o Eduardo Bueno, o Peninha, que esteve aqui com a gente. Vamos voltar a esse assunto. A gente começa agora, antes da gente debater aqui sobre ele, a reportagem é do Afonso Marangoni. O líder da oposição venezuelana, Juan Guaidó, se declarou presidente interino nesta quarta-feira. O anúncio ocorreu em meio a protestos contra o regime de Nicolás Maduro, que tomaram as ruas das principais cidades do país. O anúncio do presidente da Assembleia Nacional foi feito em Caracas, sob aplausos da multidão. ¡Juro! Asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional. Juan Guaidó classificou a medida como necessária para pôr fim à usurpação do governo por parte de Nicolás Maduro. Minutos após o juramento do líder oposicionista, o governo dos Estados Unidos reconheceu a legitimidade do presidente interino. Em rápida declaração na Casa Branca, Donald Trump afirmou que, no momento, não está considerando nada em relação à Venezuela, mas que todas as opções estão sobre a mesa. A autoproclamação de Juan Guaidó como presidente interino gerou uma reação imediata do chavismo. O ditador Nicolás Maduro acusou os Estados Unidos de tramar um golpe de Estado na Venezuela. Também houve protestos favoráveis à permanência do sucessor de Hugo Chávez no comando do país. Em pronunciamento, Maduro fez um chamado aos chavistas e disse que eles vão ao combate. Le hago un llamado al pueblo bolivariano y a todo el pueblo de Venezuela para defender activamente el derecho a la paz, a la concordia, a la tranquilidad. Na fala, Nicolás Maduro anunciou o rompimento das relações diplomáticas e políticas com os Estados Unidos. Ele deu até 72 horas para que os diplomatas norte-americanos deixem a Venezuela. Em resposta, o secretário de Estado norte-americano Mike Pompeo disse não acreditar que o governo chavista tem autoridade legal para quebrar relações com os Estados Unidos. Tá aí a reportagem, Vini. Existe um movimento crescente, né? Vai esquentando essa questão aí da Venezuela, quer dizer, se dá para ficar mais quente ainda do que já está, né? Com a reunião de Lima, né? Os países, à exceção de México e Bolívia, né? Todos reconhecendo a legitimidade, né? Desse novo governo, entre aspas. Isso precisa ainda se sacramentar de fato, né? É porque o Maduro ainda mantém essa resistência, né? Como é que vem reagindo a esquerda na América Latina, no Brasil? Bom, rapidinho vamos colocar aqui então a palavra de algumas figuras da esquerda que se manifestaram ontem pelas redes sociais. A gente sempre destaca, né, Gleisi Hoffmann, né, Edgar, presidente do PT, que participou até da posse do Maduro e que escreveu que começamos hoje na América Latina a caminhada dos conflitos que tanto repudiamos em outros continentes. Ela dá ali alguns exemplos como Líbia, Iraque e Síria, que são lembranças atuais das decisões arrogantes dos Estados Unidos e seus parceiros políticos. O Brasil só tem a perder com esta intervenção na Venezuela. Também do PT, o deputado federal Paulo Pimenta disse que o Brasil, com um governo comandado por milicianos, está jogando gasolina no conflito da Venezuela para que os Estados Unidos assumam o controle das maiores reservas de petróleo do planeta, tal como fizeram no Iraque na década passada. E ele disse que o PT, né, que a esquerda defende o diálogo para a solução negociada e pacífica. O Guilherme Boulos, do PSOL, líder do movimento MST, disse que o Bolsonaro, o presidente, apoia o golpe na Venezuela ao reconhecer o deputado Juan Guaidó como presidente. Com isso, a diplomacia brasileira se torna extensão do Departamento de Estado dos Estados Unidos. A crise na Venezuela precisa de solução democrática e pacífica, sem ingerência externa. E aí teve também comunicados oficiais repudiando toda essa situação do Juan Guaidó, né, dizendo que é inaceitável. Também teve do PSOL, teve do PCdoB, o presidente da Bolívia, o Evo Morales, também acabou mostrando ali solidariedade ao povo venezuelano e também ao presidente Nicolás Maduro, dizendo que nunca mais vamos ser pátio traseiro dos Estados Unidos. Então tem essas duas críticas, né, Edgar, do que eles chamam aí
de um golpe do que está acontecendo na Venezuela e também dessa associação com os Estados Unidos. Bom, o Vini trouxe aí os comentários que foram feitos. Então a gente geralmente foca a nossa análise em quem falou. Vamos começar por quem não falou, né? O silêncio eloquente, aquele que vale mais que 1000 palavras. Deu uma pesquisada aí nos twitters de algumas celebridades da política, né, presidenciáveis que de uma forma ou de outra endossaram o regime do Maduro ao longo de todos esses anos. Ciro Gomes, Marina Haddad, Ciro Gomes fez um post sobre educação no Ceará, que aparentemente é de primeiro mundo, a julgar pelo tom que ele dá nas postagens dele a esse respeito. Marina Haddad e Manuela preferiram falar sobre o cancelamento da coletiva de imprensa do Bolsonaro em Davos, né? O nosso atual presidente, que tem uma bolsa de colostomia e que se declarou aí exausto por causa de uma agenda intensiva. É lógico que eles não têm empatia nenhuma por isso e preferiram criar aí N teorias. O ponto é que vale ressaltar aí para o ouvinte que depois da performance da comitiva presidencial em Davos, a Bolsa de Valores bate novo recorde hoje e o dólar cai. Bom, seguindo aí, vamos falar agora de quem disse alguma coisa, né? De quem não se furtou a responsabilidade da coerência, embora seja uma loucura do ponto de vista dos direitos humanos. O Guilherme Boulos, né, que é do PSOL, e isso precisa ficar muito claro, né? Partido Socialismo e Liberdade, fez uma opção, como são dois conceitos completamente antagônicos, ele esqueceu a liberdade e fez uma opção aí clara pelo socialismo. Ele fala o seguinte: Bolsonaro apoia golpe na Venezuela. A crise na Venezuela precisa, vejam só, de solução democrática e pacífica, né? A Glaze, por sua vez, disse o seguinte: não se faz política externa de forma ideológica. O país é soberano sobre seu território, seu povo, seus processos. Sobre ideologia, né, a gente pode lembrar que no governo lulopetista houve apoio a algumas ditaduras, Edgar: Angola, Cuba, Zimbábue, Venezuela, Congo, Guiné Equatorial. Vale lembrar que só Venezuela, Cuba e Moçambique estão devendo mais de 1,7 bilhão de reais pro BNDES. O problema é que o avalista dessas operações financeiras é o próprio governo. Então, quem vai pagar esse calote é o povo brasileiro, mais precisamente o trabalhador, porque geralmente essas verbas elas são quitadas via FAT, que é Fundo de Amparo ao Trabalhador, dinheiro de seguro-desemprego. O Guaidó, inclusive, o autodeclarado presidente da Venezuela, ele que denunciou os esquemas da Odebrecht por lá. Então, não à toa que a Glaze tem ojeriza. Aliás, ela deve ter tido verdadeiros flashbacks, né, quando ela viu aquela multidão de dezenas, centenas de milhares de venezuelanos implorando por democracia. O pessoal na redação da PAN estava brincando que deu PT na Venezuela. Sobre o argumento da Glaze de autodeterminação dos povos, né, então, portanto, a soberania sobre território, povo e processos, vale lembrar a nobre deputada, né, com toda a ironia do mundo, do artigo 350 da própria Constituição venezuelana, que diz o seguinte: o povo da Venezuela, fiel à sua tradição republicana, à sua luta pela independência, a paz e a liberdade, desconhecerá qualquer regime, legislação ou autoridade que contraria os valores, princípios e garantias democráticas ou mine os direitos humanos. O que menos existe na Venezuela hoje em dia é garantia democrática ou direito humano. Aí você vê, né, a gente teve aqui um discurso desarmamentista enfático por parte do nosso entrevistado, do Peninha. Você vê que nada pode ser tão binário, porque hoje em dia na Venezuela você tem uma população absolutamente oprimida que não tem como, né, se mobilizar de forma efetiva contra a tirania das Forças Armadas, contra a tirania das milícias do Nicolás Maduro, né? Vale lembrar que toda a tirania no século XX desarmou a sua população e, inclusive, esse é o argumento que embasa a segunda emenda da Constituição americana, que prevê aí o direito de portar armas.